Boa noite. Desabamento em área de risco volta a provocar tragédia na cidade de São Paulo. Os bombeiros localizaram os corpos de uma mulher grávida e de uma criança de 3 anos. A prefeitura realiza uma obra de urbanização no local e foi obrigada a suspender os trabalhos. Cerca de 50 casas foram interditadas. Vamos agora ver outros assuntos importantes desta quinta-feira. Mulher que passeava com o cão encontra bebê recém-nascido abandonado sem roupa em rua da Zona Leste paulistana. Presidente Dilma Rousseff inaugura teleférico do Morro do Alemão, no Rio. Ex-candidata à presidência Marina Silva anuncia saída do Partido Verde. Gilberto Kassab diz que vai manter incentivo fiscal ao Itaquerão, mesmo que o estádio não seja escolhido para abrir a Copa. Cirurgia inédita permite substituir a artéria por material sintético misturado com células-tronco. O jornal mais lido na Inglaterra fecha as portas depois de admitir que seus repórteres fizeram uso de escutas ilegais. Risco de ser eliminada já na primeira fase, a Argentina, anfitriã da Copa América, recebe críticas da torcida. São buenos jogadores, mas estão mal parados na cancha. 3 derrotas seguidas fizeram o São Paulo dar adeus ao técnico Carpegiani. Participam da edição de hoje a professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, Maristela Basso, e o economista da Fundação Getúlio Vargas e da PUC de São Paulo, Fábio Galo. Se você tiver alguma dúvida ou comentário sobre as reportagens que vamos mostrar aqui, mande a sua mensagem pelo Twitter. Ela poderá ser comentada ou respondida durante o jornal pelos nossos comentaristas. Uma recém-nascida foi abandonada dentro de uma sacola de supermercado na Zona Leste de São Paulo. Uma estudante que passeava com o cachorro encontrou o bebê por acaso. Foi nesta viela que a menina foi encontrada no bairro da Moca. Ela foi colocada dentro de uma sacola de plástico e abandonada ao pé deste arbusto. Érica Machado de Oliveira, de 25 anos, passeava com o cachorro ontem à noite, quando o animal descobriu a menina. Ela estava gelada por causa do frio. A estudante de pedagogia prestou os primeiros socorros e deu banho para aquecê-la. Depois, a irmã dela ligou para a polícia. Toda a conversa foi gravada. Oi, a minha irmã foi andar com a minha cachorra na rua, na frente da minha casa, e encontrou um bebezinho recém-nascido na rua dentro de um saco plástico. Eu queria saber o que eu faço. A criança está chorando, que está com fome, o que eu faço? Se a senhora puder dar algum leite para ela, alguma coisa, né? Ela estava dentro de um saco de lixo, é isso? Um saco de mercado. É uma menina? Uma menina, recém-nascida, estava toda suja. Só aguardar o atendimento da viatura aí pelo local. A recém-nascida está internada no Hospital Municipal Cândido Fontoura, na Zona Leste de São Paulo. Ela teve o cordão umbilical arrancado e precisou levar alguns pontos. Mas passa bem, a mãe não foi localizada. É bom a gente sempre lembrar que a pessoa que não quer mais o filho, ela pode dar para colocar para doação, não é isso? Pode passar para doação, né? Mas ela não vai ser punida por isso, né? Logicamente que não. E o drama social é terrível nessa situação, né? Você veja, uma criança com um dia, morrer de frio. Morrer de frio. Ainda bem que tem pessoas como a garota que a encontrou, estava passando. Teve algum expediente ali, né? Teve algum expediente, telefonou para a polícia e tal, e salvou a criança. Mas é uma situação terrível. Estou imaginando também o drama, quer queira que não, da mãe, né? Dessa garota. Sofrimento todo que é isso, né? E agora a causa, de qualquer forma, a criança vai para uma casa de transferência, para adoção, etc. Fica com um conselho tutelar. Mas o que é importante é dizer isso para a mãe que não quer mais esse filho, outras mães que não querem mais os filhos, que levem para adoção, que elas não vão ser presas, não vai ter punição, não é isso? Mas também a gente tem que ter em conta que logo que os nenês nascem, a mãe fica naquele chamado estado puerperal. E nesse estado puerperal, é um estado psicológico bastante alterado, no qual a mãe pode mesmo abandonar a criança, ficar deprimida, se arrepender. Quer dizer, é um momento em que a pena, inclusive o Código Penal, atenua
a prática de crimes cometidos nesse estado puerperal. Então, a tendência que a gente tem é a mãe é isso, a mãe é aquilo. Não, a mãe, logo depois do nascimento do bebê, ela passa por um estágio chamado estado puerperal e dentro do qual acontecem essas coisas. Então, Maristela, a gente está falando de duas coisas importantes. Primeiro, que a mãe que não quiser mais o filho, ela pode dar para doação, que ela não vai ter nenhuma punição. E a outra coisa é que essas maternidades... Pode precisar de ajuda. Exatamente, falta um apoio. A depressão pós-parto, né? Infelizmente, é comum até nas mulheres acontecer isso, como você está dizendo. E uma mãe não faria isso, por qualquer que seja a mãe, se não fosse em condições realmente desesperadoras e dentro daquilo que é chamado pela lei estado puerperal. O IBGE apurou em junho uma forte desaceleração do IPCA, o índice que mede a inflação oficial. Ficou em 0,15% contra 0,47% no mês passado e, ainda assim, nos últimos 12 meses, o acumulado é de 6,71% acima do teto estabelecido pelo Banco Central para este ano, que é de 6,5%. Fábio, fora esse discurso todo que eu fiz aqui, desse monte de número, o que é importante entender dessa notícia? Olha, primeiro, que a inflação subiu muito o ano passado e, obviamente, nós temos agora um período, depois de várias ações do governo, tanto medidas chamadas macroprudenciais, né, de redução de alguns itens básicos da economia, como, por exemplo, mexer em compulsório bancário, são coisas técnicas, e, efetivamente, aumentar a taxa de juros. O que provocou isso? Nós estamos tendo um reflexo agora, queda dos preços. Só que não dá para sentir no bolso ainda, né? Por quê? O ano passado subiu demais e agora nós estamos tendo um refluxo desses preços. Graças a alimentos, uma série de alimentos, os preços caíram e o grupo chamado grupo transportes, que pega gasolina e álcool. Agora a gente está falando, olhando para trás e olhando para frente, o que a gente pode avistar? Primeiro, não se tem que a inflação vai estourar, porque as medidas e a taxa de juros no Brasil, nós temos que lembrar que nós temos a taxa de juros mais alta, a taxa real de juros mais alta do mundo. Isso é absolutamente terrível. Nossa base é 12,25 hoje, a taxa nominal. Não tem país que se compare com a gente nesse ponto. Só que tem alguns aspectos que tem algumas notícias que não são tão boas assim. Por exemplo, o álcool, que foi um dos fatores agora desse decréscimo de preços, ou seja, a subida só de 0,15 contra 0,47, ele está dando sinais de crescimento de novo de preço, o que tende a segurar a inflação em patamares mais altos para os próximos meses. O microcrédito, modalidade de financiamento para empreendedores de baixa renda, cresceu 45% no país no ano passado. Mas a grande novidade é o interesse dos bancos privados por esse filão. Joélia ia ser auxiliar de enfermagem, mas o empréstimo em um banco público permitiu à família dela abrir um restaurante em Paraisópolis, onde Joélia trabalha hoje. Sheila tem uma barraca de peixe na feira e, com o empréstimo feito em uma instituição privada, também conseguiu montar um mercadinho em Heliópolis. As duas comunidades ficam na zona sul de São Paulo. Com o mercado, eu não sabia lidar e eu fui aprendendo. Hoje em dia, eu já me considero que entendo alguma coisa. Todos os faturamentos a gente passa para mim, para o meu pai, a gente consegue pagar os funcionários, administrar aluguel e o nosso lucro final. Histórias parecidas como as de muitos empreendedores que descobriram o microcrédito, um sistema para cliente de baixa renda que já tem um negócio ou pretende abrir um. O teto dos juros é de 4% ao mês e até R$15 mil como limite no valor emprestado. No último ano, o microcrédito cresceu 45% no volume de financiamentos no país. O Banco Central não tem dados sobre a participação das instituições privadas no microcrédito, mas no Banco Comercial, em que Sheila pegou o empréstimo, esse tipo de crédito cresceu 35% no último ano. Eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil ter uma legislação forte, moderna para o microcrédito, frente a tantos empreendedores que querem realizar sonhos, querem se desenvolver. O interesse do setor privado no microcrédito tem fundamento. No banco em que Sheila pegou os empréstimos, a inadimplência no microcrédito é de 0,5%, enquanto no crédito pessoal, a inadimplência é de quase 6%. O sucesso do microcrédito se deve muito ao agente do banco responsável pelo financiamento. Ele conhece as pessoas e faz uma análise da vida do tomador do empréstimo. Nós fazemos uma avaliação do crédito
para ver se todos eles têm capacidade de pagamento, para que a gente possa investir e melhorar a situação do empreendimento. Mas os bancos lembram que não é só o dinheiro emprestado que faz do cidadão um empresário. Tem coisas que às vezes você tendo dom e não tendo a coragem, né, a vontade de aprender, não adianta. Olha, o conceito do microcrédito começou a ser difundido na década de 80, quando o banqueiro Mohammad Yunus, de Bangladesh, começou a emprestar dinheiro para as pessoas de baixa renda sem exigir garantias documentais. Mohammad Yunus nasceu em Bangladesh e, por causa de sua iniciativa, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006 e ficou conhecido como o banqueiro dos pobres. Agora, isso só dá certo, faz sucesso quando tem aquela fala daquele rapaz que fala, olha, eu conheço as pessoas e tudo mais, não é? Exatamente. Na verdade, a grande importância do microcrédito, principalmente para países como os nossos, regiões que são como a Norte, Nordeste, que precisam de desenvolvimento, é muito interessante isso. E o microcrédito, como que ele funciona? Principalmente o chamado microcrédito produtivo. Ele funciona muito bem para grupos de pessoas que têm alguma habilidade, por exemplo, senhoras que sabem fazer renda, ou até, por exemplo, criação de cabras em algumas ilhas lá do Amazonas. Eu já vi projetos desse tipo, são bastante interessantes. Então, eles pegam, aquele grupo pega um pouco de dinheiro, e são realmente fatias financeiras bem baixas, R$500, R$1.000, e eles aplicam naquilo e rapidamente eles têm um negócio e reaplicam todo o dinheiro. Agora, os grandes bancos, eles precisam, para entrar nesse filão, eles precisam, quer dizer, já estão, né? Já descobriram. Sim, mas eles precisam dessas pessoas da comunidade ali, que conhece quem é quem, não é? Ou não? Não, sem dúvida. O grande truque para você poder entrar e ceder microcrédito e tendo possibilidade de realmente ter retorno no negócio, é você ter os chamados agentes que entram na comunidade, se aproximam da comunidade. Muitos deles são tirados da comunidade, treinados dentro do banco e são colocados nesses, vamos falar, agências, né? Ou pontos avançados de bancos, e eles conhecem a pessoa, etc., e entregam o dinheiro. Mas junto com isso tem que entrar também agentes que desenvolvam e ajudem a desenvolver o negócio. Porque olha, até o Ricardo está dizendo aqui, cuidado, o microcrédito pode virar microcrédito na mão desses caras. É um pouco essa cautela. Mas não é a história. A história realmente, como a reportagem mostrou, o nível de inadimplência desse tipo de crédito é muito baixo, muito inferior a outras linhas de crédito, porque as pessoas dependem daquele dinheiro e sabem que se elas devolverem, elas conquistam novos créditos. Olha, uma pergunta. São Paulo está deixando de ser a locomotiva do Brasil? De acordo com o último censo do IBGE, a capital paulista caiu no ranking da educação e do crescimento do emprego. E a renda dos paulistanos teve o pior desempenho entre as capitais. Na calçada, o ritmo é acelerado. Carros, motos e ônibus disputam espaço nas ruas. A rotina do dia a dia leva a crer que tudo segue na cidade que não para. Uma palavrinha com a gente? Desculpa, a gente está muito apressado. Durante décadas, a gente ouviu a frase: São Paulo é a locomotiva do país. Mas os últimos números do IBGE contrariam essa ideia. Entre 2000 e 2010, a renda do paulistano cresceu apenas 4% acima da inflação. É o pior desempenho entre todas as capitais, que tiveram um crescimento de 37%. Será que a locomotiva puxou o freio? Já é o vagão mais lento do comboio. O cientista político José Roberto de Toledo afirma: São Paulo vive um processo de desaceleração econômica. Ele chegou a esta conclusão depois de estudar muitos números, entre eles os do censo de 2010 e do Ministério do Trabalho e Emprego. Em 10 anos, o número de vagas de emprego em São Paulo cresceu de 3.200.000 para quase 5 milhões. No mesmo período, as outras capitais tiveram um aumento de 8,5 milhões para 13 milhões de vagas. Como há um investimento que descentraliza o crescimento e o investimento no país, essas regiões, Nordeste, Norte, mesmo Centro-Oeste, vêm obtendo ganhos do ponto de vista do crescimento econômico maiores do que São Paulo, o que é natural e é bom para o Brasil. Não é só um problema, é uma questão de interiorização do crescimento, que de fato houve. É um problema localizado na cidade de São Paulo. Na área da educação, a capital paulista também piorou em relação a outras capitais. No ranking de alfabetização de crianças em idade escolar, São Paulo caiu do 9º para o 10º lugar. Quando você não ensina
as crianças a ler e escrever no período correto, essa criança vai entrando num processo de atraso escolar, ela acaba abandonando a escola. E essa evasão escolar acaba levando a uma força de trabalho menos qualificada, que estudou menos, passou menos tempo estudando e que vai obter empregos piores, ganhando menos, criando um círculo vicioso na renda da cidade. O perfil econômico da capital paulista apresenta mudanças. As indústrias dão lugar a comércio e serviços. As novas indústrias que abrem-se em diferentes regiões do país, provavelmente já vêm com uma tecnologia nova, que São Paulo já incorporou há 30, 20 anos atrás e que precisa ser atualizada. Quer dizer, é a conclusão de que as oportunidades estão se espalhando pelo país. É natural e é bom. E também nem podemos querer que São Paulo, que sempre foi a locomotiva, e o tamanho que é, a importância que tem para o país, é maior o PIB. Né? Ele não vai crescer a velocidade que cresceu no século passado, no início do seu desenvolvimento. Isso é absolutamente natural. E é bom para o Brasil que outras cidades importantes, as capitais principalmente, cresçam também. A única coisa que me preocupou, na verdade, da matéria, foi a questão da educação. Nós não podemos realmente deixar, e São Paulo não pode perder esse gancho de ser realmente uma locomotiva também nesse aspecto. Claro. Né? Nós temos quantidade de escolas, professores, etc. Nós temos todas as condições para manter um nível de ensino muito bom e importante para o país e sempre fomos um polo. Isso até porque o centro financeiro deve continuar aqui. O centro financeiro continua, das indústrias de forma geral, etc. Mas São Paulo, nós estamos vivendo realmente apertados, né? E isso é algo bom para o país que haja essa descentralização. Como é que vocês veem essas estatísticas, essas pesquisas, esses números que são divulgados? Eu brigo um pouco com isso, né? Eu acho que estatística a gente tem que ter cuidado para ler. Né? Tem gente que se baseia no número, né? Numa tendência e acaba deixando de ler o importante. Por exemplo, porque o São Paulo não está crescendo tanto. Bom, nós não podemos, como eu disse. Então, não é um número só que vai mostrar a importância de São Paulo e o que acontece com o Brasil, o que está acontecendo com a nossa cidade, né? Tem uma frase do Roberto Campos que você estava falando. De falar, mas eu posso dizer. O Roberto Campos que dizia uma frase muito interessante, né? Que a estatística deve ser usada como o bêbado usa o poste de luz, apenas como ponto de apoio, nunca como fonte de iluminação. Está dita aí a opinião dele. O presidente do Iêmen aparece pela primeira vez desde o ataque ao Palácio Presidencial no mês passado. Na Arábia Saudita, onde se recupera, ele disse que não vai abrir mão do poder. As imagens transmitidas pela TV estatal do Iêmen mostram Abdullah Saleh com marcas de queimadura no rosto e braços enfaixados. Ele informou que passou por 8 cirurgias e que em breve pretende voltar ao país para reassumir o cargo. No Iêmen, a oposição rejeitou nova proposta do governo de manter Saleh no poder até a realização de eleições presidenciais, previstas para daqui 2 meses. Os rebeldes pedem a saída imediata do ditador e exigem que ele não volte ao país. Maristela, qual é a grande dificuldade que esses ditadores aí têm de deixar o poder? Passa já pelo viés psicológico, além de dinheiro e tudo mais? Bom, para esse especificamente é difícil, como foi para o do Egito e da Tunísia, mas o Egito e Tunísia conseguiram resolver mais facilmente do que essa crise do povo contra o governo do Iêmen, que já dura 6 meses. Bom, ele está no poder há 33 anos, então 33 anos é bem difícil de você abandonar o poder. E esse é o grande empecilho, 33 anos no poder, 33 anos de sistema ditatorial e um povo esmagado pela pobreza, pelo analfabetismo, pelas crenças religiosas, pela divisão em tribos, então realmente é uma situação muito difícil. A volta dele significa um retrocesso enorme nas negociações que vinham sendo feitas, até pelos colaboradores, os países colaboradores do Golfo, que já tinham conseguido um acerto com o povo e o povo já ia recuar no seu movimento de revolta. Com a volta dele e a proposta dele de fazer um governo dividido, quer dizer, um representante dos rebeldes do povo e ele dividindo o poder, sendo que ele teria sempre um pouco mais de poder, isso evidentemente não agradou os rebeldes e voltamos à estaca zero de 6 meses atrás.
e como a gente viu nas imagens, a comunidade, o povo vai continuar tentando derrubar esse chefe de Estado, que já disse que saía e que agora voltou atrás e disse que fica. Bom, aqui fazendo uma rodadinha no Twitter, primeira coisa, Maristela, tem gente perguntando se você parou de usar o Twitter. Não, parei não. Estive mais ocupada só. O Ricardo pergunta se pelo menos agora, será que vai baixar o aluguel com relação acho que é o dado do IPCA. A má notícia é que não, infelizmente, porque, na verdade, os reajustes contratuais dos aluguéis pegam a inflação passada. E a inflação, principalmente para quem veio pelo IGP, IGPM, etc., bateu 8%, 9%, 10%. Isso tudo vai estar repassado agora nesses meses. Se não me engano, o aluguel, o repasse foi de 8,95%, alguma coisa desse tipo. Foi baixo. Olha, tem muita gente aqui perguntando onde é que está o Vladimir Safatli, o nosso comentarista aqui das quintas-feiras. O Vladimir, professor de filosofia da USP, está aí, acho que viajando, tirando uns dias de descanso. E a gente está aqui muito bem representado, cobertura total aqui do Fábio. Bom, agora o futebol. O antigo treinador Otto Glória dizia que se um técnico vencia, era bestial, se perdia, era uma besta. Em apenas 3 rodadas foi o que aconteceu com Paulo César Carpegiani, que já não comanda mais o São Paulo. 5 vitórias nas 5 primeiras rodadas. Bestial era pouco para definir o início de campeonato brasileiro do São Paulo. Naquele momento, ninguém ousaria questionar o técnico Paulo César Carpegiani. Mas veio a goleada de 5-0 para o Corinthians, com direito à falha de Rogério Ceni para a transformação começar. As 2 derrotas seguintes, a última delas ontem para o Flamengo, custaram o emprego do treinador, que estava no clube há menos de um ano. Passar de bestial a besta não é novidade para Carpegiani. Em maio, quando o clube foi eliminado pelo Avaí na Copa do Brasil, a diretoria chegou a falar na demissão do treinador, mas voltou atrás. Desta vez, não tem jeito. Enquanto não contrata um novo treinador, o São Paulo vai ser dirigido pelo auxiliar técnico Milton Cruz. Bom, continuamos aqui com as notícias de futebol e... Futebol é com ele aqui, porque a gente sabe isso daí. Mas, na verdade, o Carpegiani estava sendo queimado já há algum tempo, ele estava em briga com o Rivaldo, é uma pena. Isso não tem jeito mesmo. No Brasil, não adianta um técnico de futebol querer montar um planejamento, ficar alguns anos à testa de um time, porque ele vai acabar caindo. E, realmente, 5-0 do Corinthians e mais 2 derrotas em seguidas, e ontem foi aqui. Parece que eu não entendo muito de futebol, mas parece que os treinadores têm um período de validade, né? Por mais brilhantes que eles sejam, eles duram um tempo. Depois não funciona mais, né? Mas que tinha algumas brigas aí, por exemplo, estava perdendo e deixa o Rivaldo guardado como reserva, não tem muito sentido. E acabou brigando com a torcida. Palavras de um corintiano, viu, gente? Suspeito. Olha, o técnico da seleção argentina de futebol também tem a cabeça a prêmio. Anfitriões da Copa América, os argentinos não passaram de 2 empates na competição e podem ser eliminados na primeira fase. Vaias logo na segunda rodada. E não por acaso. A seleção argentina não saiu de um 0-0 com a Colômbia. Na verdade, escapou por pouco da derrota. Como explicar um futebol tão pequeno de um time que tem o melhor do mundo? O torcedor mirim não poupa nem mesmo Léo Messi, o craque do Barcelona, que não vinga na seleção. Mas o principal alvo é o técnico Sérgio Batista. Os torcedores culpam o treinador pela fraca campanha. Para mim, falha da direção técnica. Em caso de novo fracasso contra a Costa Rica na última rodada, o tango de Carlos Gardel pode ser a trilha sonora dos argentinos na Copa América. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de apenas tiempo. E agora há pouco, pelo mesmo grupo da Argentina, a Costa Rica surpreendeu a Bolívia e venceu por 2-0. Com isso, os donos da casa caíram para a 3ª colocação, atrás de Colômbia e da própria Costa Rica. Um empate na última rodada elimina os argentinos. A seguir, a Controladoria Geral da União vai investigar os contratos do Ministério dos Transportes suspeitos de superfaturamento. E o prefeito Gilberto Kassab promete incentivo fiscal ao Itaquerão, mesmo se o estádio não abrir a Copa.